Oi pessoal, meu nome é Lucas, sou estudante do Centro de Informática da UFPB e hoje vou estar falando um pouco sobre a quiropraxia. Aqui estão alguns dos tópicos que eu irei abordar hoje. Vou falar um pouco sobre o que é a quiropraxia de fato, mencionar um pouco de sua história, seu criador e algumas curiosidades que envolvem o Brasil e o mundo. Vou mencionar também algumas coisas que podem vir a ser tratadas através da quiropraxia, mencionar um pouco dos benefícios que a quiropraxia prega e também falar um pouco das experiências pessoais relatadas tanto por minha namorada quanto por mim, que fizemos parte de um tratamento de quiropraxia. Bom, o que é então a quiropraxia? A quiropraxia ou quiroprática é uma forma de medicina alternativa para o diagnóstico e tratamento de condições do sistema musculoesquelético, que é constituído pelos ossos do esqueleto, músculos, cartilagens, tendões, ligamentos, articulações e outros tecidos conjuntivos que suportam nosso corpo e ligam tecidos e órgãos. Os profissionais dessa área alegam que manipulações desse sistema podem afetar o estado geral de saúde através do sistema nervoso. Com o passar dos anos, foram se desenvolvendo técnicas para manipulações mais eficientes e as mais comuns hoje em dia consistem em terapias manuais, principalmente em manipulação da coluna vertebral, manipulação de outras articulações e manipulação de tecidos moles. Entretanto, vale ressaltar que os fundamentos dessa prática contradizem os fundamentos da própria medicina e têm por base conceitos pseudocientíficos, onde muitas afirmações da quiropraxia não são apoiadas por qualquer evidência científica. Quanto à história, temos que a quiropraxia é bastante antiga, onde, por exemplo, se tem datado manuscritos chineses e gregos de 2700 a.C. e 1500 a.C., mencionando formas rudimentares de manipulação articular e manobras articulares nos membros inferiores do corpo humano a fim de aliviar dores lombares. Porém, a sua organização e estruturação de fato só foi realizada em 1895 por Daniel David Palmer, em Davenport, Iowa, nos Estados Unidos da América. Um pouco da história de Palmer é que ele foi autodidata, assíduo leitor de jornais científicos de sua época, especialmente os que abordavam anatomia humana e fisiologia humana, adquirindo um excelente conhecimento sobre saúde e medicina da sua época. Em 1897, foi inclusive fundada a Palmer School of Chiropractic, a primeira escola de quiropraxia no mundo, e existe até hoje, onde inclusive atualmente é uma faculdade até bastante conhecida. Continuando com a história, no ano de 1948, a quiropraxia era definida como uma filosofia, ciência e arte de eventos naturais, um sistema de ajustamentos de segmentos da coluna vertebral, utilizando somente as mãos para a correção das causas das doenças. A ausência do conceito com amparo científico era normal até a década de 50 do século XX, pois havia uma certa limitação na produção científica nos primórdios da especialização. Porém, com a falta desse respaldo científico contínuo, a quiropraxia foi começando a ser indicada como pseudomedicina, pois não haviam provas cabais do seu funcionamento, da sua eficácia nos tratamentos que a quiropraxia dizia resolver. Algumas curiosidades é que, apesar da quiropraxia não ter um respaldo científico bem definido, não ter a resolução dos seus problemas provados, por assim se dizer,
A quiropraxia hoje está entre as 4 maiores profissões na área da saúde, junto com a medicina, biomedicina e odontologia, isso nos países desenvolvidos. No Brasil, já existem universidades com graduação em quiropraxia, porém, atualmente, ambas as universidades que possuem a graduação em quiropraxia são particulares. No Brasil também, a quiropraxia não é regulamentada por lei, porém é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, assim como mais de 2.600 outras ocupações no país. Passada essa parte histórica, vamos mencionar um pouco do que pode ser tratado através da quiropraxia. Pelo fato de muitas pessoas serem acometidas de diversas mazelas, como as dores no pescoço, lombar, cabeça, que são responsáveis por uma grande queda na qualidade de vida das pessoas acometidas, a quiropraxia pode ser uma aliada no combate desse tipo de desconforto, podendo atenuar esse desconforto consideravelmente e, por vezes, até mesmo eliminá-lo por completo. O dia a dia estressante em que nós vivemos pode ser um dos grandes responsáveis pelas tensões musculares, que causam dores e desconfortos. A quiropraxia pode ajudar a aliviar esse tipo de problema, equilibrando o organismo e fazendo com que os músculos fiquem mais relaxados, através dos procedimentos que são sugeridos e aplicados através da quiropraxia. A quiropraxia ela pode ser usada tanto para tratar quanto para prevenir problemas relacionados ao desalinhamento da coluna vertebral, que podem ser ocasionados por diversos fatores, como a má postura, passar muito tempo sentado ou em pé e até mesmo o estresse e ansiedade. Pode ser tratado também problemas como dores no ciático, pelve, pescoço, lombar, costas, quadril, ombros, braço e qualquer outro tipo de problema ligado ao sistema neuromúsculo-esquelético. Podem ser tratados por um quiroprático. Falando um pouco dos benefícios da quiropraxia, uma das principais vantagens do tratamento com a quiropraxia é a obtenção de terapias rápidas. Ainda que muitos resultados sejam obtidos a longo prazo, muitos efeitos já podem ser sentidos logo após as primeiras sessões, fazendo com que esse seja um bom mecanismo para pessoas com demandas urgentes, onde certas pessoas possuam dores que estejam difíceis de suportar. Outra vantagem excelente dessa prática é a possibilidade dela ser realizada por praticamente qualquer tipo de pessoa, seja uma criança ou seja um idoso, sem contraindicações em geral. A quiropraxia é considerada pelos especialistas muito segura e nada invasiva, sendo realizada apenas com as mãos e pouquíssimas ferramentas. Além disso, se diz indolor e produz um grande relaxamento instantâneo. Como os dizem os profissionais na área, as dores fazem parte do dia a dia, mas isso não precisa ser assim. É possível viver confortavelmente e sem sofrer com esse desconforto diário. Assim, a quiropraxia pode ser uma aliada no combate das dores que minam pouco a pouco a qualidade de vida. Pode até não parecer tão óbvio, mas o alinhamento da coluna vertebral e de outras estruturas que fazem parte do esqueleto humano podem contribuir beneficamente para o equilíbrio da saúde mental. Afinal de contas, como já dizia o ditado, corpo sã, mente sã. Por isso, a quiropraxia pode ajudar no combate de doenças como ansiedade e depressão. A qualidade de vida é um conjunto de muitos fatores, incluindo a saúde física e mental. E como se pode perceber, através do que já foi dito, a quiropraxia prega a ajudar a equilibrar todos esses aspectos do dia a dia de um indivíduo, sendo esses aspectos sendo importantes para uma vida feliz e de qualidade, sem tantas dores ou desconfortos. Problemas articulares e nos tendões, como a tendinite, tendem a reduzir a produtividade no cotidiano. A quiropraxia também é indicada para aliviar esse tipo de situação, fazendo com que possa se produzir mais, melhorando o desempenho geral da vida de uma pessoa. E por fim, a quiropraxia pode ser uma ferramenta na promoção de uma postura adequada que não só sobrecarregue estruturas fundamentais do organismo, como os nervos.
Com essa reeducação efetuada e o fortalecimento e o alinhamento de pontos essenciais da coluna, pode-se viver uma vida mais tranquila, segundo a quiropraxia, e com mais qualidade. E apesar de ser uma profissão antiga, existem ainda muitas questões sobre quais são os benefícios da quiropraxia, além de como ela atua para a qualidade de vida e para a saúde das pessoas. O fato é que saber mais sobre essa prática e pesquisar mais sobre ela pode ajudar a identificar problemas e saber qual profissional procurar para uma melhora efetiva na sua saúde. Bom, como experiência pessoal, como eu já disse aqui, eu fui a um quiropraxista junto com minha namorada há um tempo atrás. E como experiências eu tenho 2 relatos a fazer. O primeiro é o da minha namorada, no qual eu acompanhei todo o tratamento. E tudo começa com... Bem no começo do tratamento, tudo começa com uma sondagem. E é uma sondagem bem simples. A primeira parte dela, o quiropraxista pede para que a pessoa fique em pé, andasse um pouco pela sala, para que ele avaliasse um pouco de sua postura. Em seguida, pede para que a pessoa deite em um suporte especial que eles têm. E em seguida, ele apalpa certas regiões específicas, determinando quais são os pontos de tensão da pessoa. E em seguida, ele pede para você anotar em um mapa especial satisfações suas no quesito de quão bem você dorme, sua qualidade de vida e esse tipo de coisa. Passada essa etapa, ele estipula a quantidade de tratamentos e é tudo feito bem assim, sem nenhum tipo de técnica especial, sem raio-x, sem nada. É apenas através da apalpagem. E aí ele define quantas sessões você vai precisar para o seu tratamento. E é uma sessão por semana, geralmente. Nessas sessões que ela frequentava, não era só o cargo-chefe da quiropraxia, que muitas pessoas vão atrás da quiropraxia por conta dos estralos, das realocações nos nervos músculo-esqueléticos. Mas geralmente as estraladas ficam só para o final de todas as sessões. Geralmente ele passa grande parte das sessões analisando o seu corpo e retirando os pontos de tensões. E a retiragem desses pontos de tensões dói bastante, principalmente quando é feito na região visceral. E isso já contradiz um pouco o que diz a grande parte dos estudos sobre a quiropraxia sem dolor. Porque isso realmente machucava bastante a minha namorada e realmente chegou a me machucar bastante. Apesar de todas essas dores que se sentiam durante a sessão, após a sessão o alívio era imediato, realmente. Você se sentia muito melhor, apesar de no outro dia você estar bem doído, mas com o passar do tempo essa dor melhorava e depois de uma semana, quando já ia chegando a próxima sessão, as dores eram praticamente inexistentes, tanto a dor da sessão quanto a sua dor em geral. No caso da minha namorada, realmente chegou a resolver o seu problema do pescoço. Já no meu caso foi um pouco diferente. Eu passei por toda essa sondagem, eu também falei para o médico que eu tinha sofrido um atropelamento e que meu ombro tinha sido deslocado há muitos anos atrás, mas isso não pareceu incomodá-lo. Apesar disso, ele continuou normal sua sondagem e os tratamentos foram efetuados da mesma maneira com minha namorada. Um pouco de diferença que havia durante nossos tratamentos é que o tratamento em mim era um pouco mais intenso, porque meus músculos eram mais rígidos por conta de eu praticar atividades físicas e para isso ele utilizava de umas ferramentas especiais que conseguiam entrar mais na minha pele para assim tirar meus pontos de tensão. Eu participei da mesma quantidade de sessões, foram 5 sessões, pelo que eu me lembro na época ficou por um valor de R$ 1.500, tanto para mim quanto para minha namorada. E ele também me dava muitas dicas de como seguir meus treinos para que isso não chegasse a criar novos pontos de tensão, para que não chegasse a prejudicar mais meu músculo esquelético. Bom, no caso da minha namorada, ao fim das sessões chegou a resolver o seu problema. No meu caso, o problema que eu tinha na coluna, uma dor que eu sinto na região esquerda da coluna, não chegou a ser resolvido. Então, ficam aí esses 2 relatos, essas 2 experiências pessoais de um caso que deu certo e de um caso que não foi tão bem sucedido assim. Bom, aqui são um pouco das referências, o que eu achei. Eu fiz a pesquisa sobre o assunto. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.